Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo na Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 12. Contudo, antes de iniciarmos, nós queremos lembrar que no estudo passado nós concluímos o capítulo 11 e ali falamos sobre a questão de que Deus destruiu a parede de separação entre judeu e gentio, né? Judeu e gentio deixaram de ser separados. Deus destruiu a parede que estava no meio e dos dois fez um único povo, né? Todos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então todos, em todo o tempo, né? Independente de ser judeu ou de ser gentio, todos foram unidos no mesmo corpo através do sangue remidor de Cristo Jesus. Nesse capítulo 12, Paulo, ele inicia fazendo uma conclusão, né? Ele inicia uma conclusão de tudo quanto ele já havia falado anteriormente nos outros 11 capítulos. E ele diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Então, Paulo está falando aqui, portanto, concluindo tudo que ele já anteriormente havia falado, se ofereçam a Deus, se esforcem para isso. Queridos, para que nós nos ofereçamos a Deus, há de haver esforço realmente. Por quê? Porque para nos oferecermos a Deus e vivermos aquilo que Deus quer de nós, muitas vezes nós vamos ter que abandonar o quê? Coisas, pessoas e práticas, né? Coisas que nos prendem longe de Deus, porque aquelas coisas não são coisas que glorificam a Deus. Pessoas que nos levam por caminhos que são descaminhos. Às vezes nós temos amizades que não são muito boas, nós temos conhecidos, nós temos parentes que são pessoas que o convívio com elas nos leva, nos induz a práticas que não são do agrado de Deus. Então, muitas vezes nós temos que romper laços e práticas que temos na nossa vida já costumeiras, aprofundadas. Nós vamos ter que abandonar essas coisas, porque todas elas nos afastam de Deus. Então, muitas vezes nós temos que nos oferecer e nos sacrificar para conseguirmos tirar estas coisas, pessoas e práticas que prejudicam a nossa vida. Então, nem sempre é fácil, mas é necessário fazer. E aí Paulo entra no segundo verso e nos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, Paulo deixa claro aqui que Deus tem uma vontade para mim e para você. Essa vontade é boa, perfeita e agradável. Mas para que nós consigamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos transformar a nossa mente. O que isso quer dizer? O que acontece? Muitas vezes nós praticamos certas coisas, fazemos certas coisas, porque todo mundo faz. Todo mundo faz
né? Então eu vou fazer também. Não é porque todo mundo faz alguma coisa que você vai fazer também, né? Por exemplo, nós estamos vivendo esse período de carnaval. Não é porque todo mundo pula carnaval e faz certas coisas no período do carnaval que isso é certo e que eu vou fazer também. Não, né? Então nós precisamos dimensionar isso, nós precisamos renovar a nossa mente e deletar da nossa vida e deletar da nossa mente práticas e conceitos que são próprios de pessoas do mundo e colocar em seu lugar os padrões e as práticas próprias do reino de Deus, né? Que é o amor, o perdão, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, são coisas próprias do povo de Deus. E nós precisamos retirar coisas e trazer estas coisas para a nossa vida. Quer ver uma prática comum do dia a dia? Por exemplo, você vai a um banco pagar uma conta. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Você vai a um banco pagar uma conta, você dá lá a sua conta e o valor, né, para o pagamento. O caixa daquele banco, ele devolve a sua conta paga e devolve troco a mais, né? Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é o seguinte: opa, tive um lucro, fica quieto e vai embora. Qual é o padrão de Deus? Opa, ele me deu um troco a mais, eu vou devolver. Eu já fiz isso algumas vezes, que aconteceu comigo. O caixa, a pessoa que me deu um troco a mais, quando eu tentei devolver, num primeiro momento ele resistiu, porque eu falei que o troco estava errado. Ele falou, não, está errado, não está errado, não está certo. Mas quando eu falei que ele tinha me dado um troco a mais, aí ele quis me ouvir. E aí eu mostrei, falei, aí ele falou, aí eu disse, olha, quando alguém falar que o troco está errado, procure saber antes, porque você pode tomar prejuízo, né? Mas isso é comum. Outra coisa, no trânsito, né? Às vezes eu estou dirigindo, o semáforo lá coloca o sinal vermelho, eu paro, né? Aí tem duas pistas, o camarada fica, da outra pista eles ficam passando, né? E o que está atrás de mim fica buzinando, querendo que eu passe também. Ué, às vezes eu chego a pensar que eu estou errado. Por quê? Porque o sinal tá vermelho e está todo mundo passando. Será que eu não estou enxergando direito ou alguma coisa mudou na lei de trânsito que eu não saiba, né? Então, não é porque todo mundo faz que seja certo. Então, eu preciso saber o que é que Deus vê como certo, procurar a direção de Deus para a minha vida, renovar a minha mente, não me conformar, não ser igual às pessoas que não têm Cristo no coração. As pessoas que não têm Cristo no coração, é normal, a maldade, a violência, a ganância, a soberba e por aí vai. Mas isto não é normal naquele que se diz ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Muito bem, no verso 3, nós lemos assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre a questão da soberba. O que significa isso? Isso significa que existem pessoas, mesmo no meio do povo de Deus, que se acham melhores do que os demais, né? Isso é soberba, né? Ele se julga melhor, ele se julga porque ele ocupa uma função, porque ele ocupa um cargo, porque é líder disso, líder daquilo, ele se acha melhor, ele se acha em uma posição de maior relevância. Por exemplo, quando você se acha um pastor, uma pastora,
um músico, um professor, um líder na igreja melhor do que outro, você está sendo soberbo, né? Isso é próprio de pessoas que não têm Jesus no coração, tá? Então, o que eu devo fazer? A Bíblia me diz que eu não posso pensar nem além e nem aquém daquilo que Deus deu para mim. Então, eu tenho que ter consciência de, como pastor que sou, eu tenho o dever de orar pelas minhas ovelhas, não porque eu sou melhor, mas porque Deus me deu essa função, né? Eu tenho que preparar bons estudos para as minhas ovelhas, para que elas se sintam nutridas, orientadas, para que andem pelo bom caminho. Isso é meu dever. Não é porque eu sou melhor do que o outro, não. É uma função que Deus me estabeleceu, que Deus me deu e que eu tenho que fazer o melhor possível. O músico da igreja, os irmãos da área de louvor da igreja, eles são melhores do que os demais irmãos? Não. Deus deu uma capacidade para eles, capacidade para cantar, para entoar cânticos, para tocar instrumentos, e eles devem fazer da melhor forma possível, porque foi Deus que capacitou eles para aquilo. Então ele deve fazer da melhor forma que eles puderem, para glorificar a Deus e para ajudar os demais irmãos no momento de adoração ao Senhor. Os professores de escola dominical, são melhores que os demais? Não. Deus deu a eles capacidade para ensinar. Então, eles têm que fazê-lo da melhor forma possível. Para quê? Para que os irmãos cresçam, os irmãos amadureçam, e isso sirva de glorificação ao Senhor. Isso não os torna melhores do que os irmãos que estão aprendendo, São funções e capacidades que Deus deu a pessoas para que elas exerçam os seus ministérios segundo a proporção da fé e o dom que concedeu a cada um. Então, nós devemos ter isso em mente para não nos sentirmos melhores do que outras pessoas, Já do verso 4 em diante, o apóstolo Paulo vai falar sobre o desenvolvimento dessa questão. Diz o apóstolo Paulo, nesse seu conceito, ele assim fala. Verso 4. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, esse texto, esses versos, nos falam exatamente sobre essa questão. No meio do povo de Deus, não existem pessoas melhores ou pessoas piores. Existem funções diferentes. São coisas bem distintas. Uns estão mais à vista, outros estão mais às ocultas. Contudo, todos são iguais e igualmente importantes. Nós somos igualmente importantes diante de Deus. Paulo aqui, ele usa a figura de um corpo, do corpo humano. Ele fala que cada membro em um corpo é indispensável. Cada membro de um corpo é indispensável. O corpo é um todo.
e a falta de um prejudica. Por exemplo, eu e você podemos viver sem um braço ou sem uma perna? Sim, conseguimos. Mas você há de convir que isto vai gerar transtorno e vai sobrecarregar o outro membro. Por exemplo, eu tenho duas pernas. Se eu perder uma perna, eu consigo me locomover? Sim, mas vai sobrecarregar outros membros. A outra perna será mais sobrecarregada, porque eu vou ter que andar de muleta ou com uma prótese, mas eu vou conseguir. Mas isso vai ser muito mais difícil. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo enfocar aqui. Ele está dizendo, olha, todos são importantes na igreja, todos são importantes no corpo de Cristo. Uns têm uma função, outros têm outra, né? E todo o corpo é suprido através de todos os participantes desse corpo. Se um deles faltar, o corpo vai morrer? Não necessariamente, mas vai tornar a caminhada de todo o corpo mais difícil, mais lenta, mais pesada. Por quê? Porque falta a participação daquele membro, né? Daquela que tem aquela função. Tá? Então, é exatamente isso que acontece na igreja, né? Nós somos um corpo e quando falta um irmão, quando o irmão deixa de exercer a sua função, quando o irmão deixa de levar a sério a função que recebeu, a igreja não vai morrer por causa disso, mas a sua caminhada vai tornar muito mais difícil por causa da ausência daquele que tinha aquela função, aquela responsabilidade, aquele dom. Então, o apóstolo Paulo aqui, depois então ele fala dos dons, ele faz essa conexão e fala que Deus deu a uns capacidade para profetizar. Então, faça isso segundo a sua fé. Ou se você tem que profetizar, falar ao povo e tal, né? Seja consagrado, faça de acordo com a sua fé e tal, a fé que Deus te concedeu e tal. Aí fala que fala em servir, né? Servir é você estar no apoio, sempre ajudando, não aparece tanto, mas é de uma fundamental importância. São pessoas que trabalham na área do templo, né? Na área da recepção, são pessoas que não aparecem em quase nada, né? Não estou ofendendo, mas é de uma importância fundamental, porque quando o irmão chegar lá no templo, o templo vai estar bonitinho, limpinho, ninguém viu o que aconteceu, mas teve irmãos e irmãs que fizeram um trabalho espetacular antes deles chegarem, né? Para que o pastor, para que o músico, para que pudessem desenvolver as suas áreas de maneira alegre, e não os participantes do culto não ficarem olhando, tem uma teia de aranha ali, tem um papel aqui, tem um copo ali e tal. Eles tiraram tudo aquilo que podia trazer distração a um culto de louvor e adoração que alegra a Deus. Então todas as funções são importantes. Fala aqui de ensinar, né? A pessoa ensine com esmero, contribui, né? Você que contribui financeiramente ou de outra forma com a igreja, isso é importante. Ele fala que contribui generosamente, ele fala, seja próspero, faça de uma maneira boa, né? E aí, se você exerce a liderança, né? Exerça com zelo, ou seja, com fidelidade. Se você tem o dom da misericórdia, de ser sensível às pessoas e procurar ajudá-la, faça isso com alegria. Não tenha isso como peso, mas alegria em ajudar pessoas, em estar com pessoas, abençoar pessoas. Então, o corpo é assim. E então o apóstolo Paulo está nos convidando aqui, através desse estudo, né, desses versos, a assumirmos uma postura de cristão, uma postura de filhos de Deus. Para isso ele fala, delete da mente de vocês
os conceitos da sociedade. Traga para a mente de vocês os conceitos celestiais. Porque é isso que vai fazer a diferença. Conceito humano, as pessoas já estão já até cansadas de conhecer e saber. Mas o conceito que vem do alto, que transforma, que muda, que restaura, que traz paz, que traz segurança, estes conceitos a sociedade está ansiosa por receber. E eu e você somos os responsáveis por levar a essas pessoas essa paz que excede todo entendimento e que só pode vir pela graça de Deus. Queridos e queridas, que Deus nos ajude a nos oferecermos a Ele, adotando o padrão celestial de vida, exercendo os nossos dons com vigor e alegria, para que Deus seja glorificado e assim os irmãos também sejam abençoados. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te habilite a ser esse homem e essa mulher de fidelidade. Vamos orar. Pai querido, quero te louvar e te glorificar por poder estar com os meus irmãos nesse momento de estudo. Que o Senhor Deus nos habilite, nos capacite a transformarmos as nossas mentes normais e dominadas pela sociedade em mentes lavadas, transformadas pelo poder dos altos céus. E assim possamos te glorificar e abençoar pessoas. Pedimos essas bênçãos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta, com a graça de Deus.